Apocalipse 14 diz que o Cordeiro tem os seus seguidores, e eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. E o caminho do Cordeiro é o caminho da cruz. Não há glória sem cruz. Não há a menor possibilidade de sermos vasos na mão de Deus se não conhecemos o caminho da cruz. Mateus 16 contém 4 grandes revelações, num único capítulo. É um capítulo extraordinário, Mateus 16. Quando o Senhor Jesus leva os seus discípulos para as bandas da Cesareia de Filipe, em primeiro lugar ele revela a eles quem ele é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está vendo a visão de Cristo, como vem primeiro? De novo, em outra passagem. Esse é o ponto mais importante da visão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segunda revelação naquele capítulo. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Revelação da igreja. Terceira revelação naquele capítulo. Depois desse tempo começou Jesus a ensinar, versículo 21, que era necessário partir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Não é? Qual é essa revelação? Mateus 16, 21. A cruz. E essa de 21, 20, 21, 22, 23, a cruz dele. Mas olha o verso 24. O verso 24 é a nossa cruz. É o caminho da cruz. Então, cruz em 2 aspectos. Então, no verso 24, o que ele diz aí? E se alguém quer vir após mim, agora ele está falando com o vaso, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar, quem quiser salvar, quem quiser acalentar, quem quiser mimar a sua vida da alma, perdê-la-á. Mas quem perder essa qualidade de vida independente, essa é a ideia do texto, uma vida independente que foi produzida lá no Éden, quando o homem caiu e decidiu viver uma vida independente de Deus, pelos seus recursos, o que ele é, o que ele tem, o que ele pensa, autossuficiente, autônomo na mentalidade dele, não é? E de todos nós por natureza. Então quem quiser preservar essa vida, perdê-la. Mas quem perder essa vida independente, alienada, autossuficiente, arrogante, soberba, autônoma, achala-á. Então o Senhor está falando que o caminho da cruz é um caminho de substituição, onde essa vida independente que herdamos de Adão é substituída por uma vida dependente, que é a vida de Cristo, vivendo dele, vivendo nele, vivendo por ele. E aí ele termina o capítulo com a visão do reino, quando ele leva aqueles discípulos para o Monte da Transfiguração e revela a eles então o que é o reino de Deus. Lembra? Alguns não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esse é o último versículo desse capítulo, verso 28. E quando você introduz o capítulo 17, você vai ver qual é a visão do reino, do Filho do Homem no seu reino. Ele sobe naquele monte, provavelmente o Hermon, e ele é transfigurado diante deles. Compreendeu o que é o reino? O reino não é uma questão geográfica. Assim, ele terá uma abrangência geográfica. O reino não é uma questão política. Sim, ele terá consequências políticas quando nosso Senhor julgar o anticristo. Mas a essência do reino não é nem geográfica e nem política. A essência do reino é um caráter, percebe? Então o Senhor levou aqueles discípulos no monte e ele, o rei, é transfigurado diante deles. É como se ele dissesse assim: Pedro, Tiago, João, vocês querem ver o reino? Vocês estão curiosos sobre o reino? Vocês estão curiosos sobre o que é o reino? Olha aqui o que é o reino. Foi transfigurado diante deles. Ele está dizendo, o reino é o rei na sua glória. Participar do reino é ser semelhante ao rei. Ter herança no reino é ter o caráter do rei. Quem tem o caráter do rei, tem herança no reino. Percebeu a importância disso? Então nós podemos olhar para o reino de tantos âmbitos diferentes, né? Não é que não sejam importantes. Creio que o aspecto milenar, geográfico, político do reino são importantes. São até mesmo interessantes. Mas você pode se perder em todos eles, se não compreender qual é a essência do reino. A essência do reino é o caráter de Cristo formado em nós. Então, essas 4 visões são apresentadas aí em Mateus 16, todas elas gloriosas, né? Irmão, só na medida então, que em primeiro lugar essa visão de Cristo vai sendo clara para nós, é que o Senhor vai adequando o vaso, para então ser um vaso do cumprimento dos seus propósitos. Então, essa noite o que nós ficamos de fazer?
Vamos abrir primeiro nossas Bíblias na Epístola aos Efésios. Com a ajuda do nosso Senhor, mais uma vez, nós vamos procurar ver algo na vida de um vaso forjado pelo Senhor de uma maneira tão especial, maravilhosa. Esse vaso chamado o apóstolo Paulo. E nós vimos no primeiro dia que essa questão de visão e vaso, nós buscamos através do livro de Isaías, então, capítulo 6, para nos ajudar a ver algo da relação entre a visão e o vaso. Ontem nós buscamos algo, especificamente de Gênesis, a respeito de Abraão, para ver por um outro ângulo, a mesma verdade, por um outro ângulo. Aquela adequação entre o quê? A promessa de Deus, que na linguagem do Novo Testamento significa o Espírito Santo mesmo. Então a promessa de Deus sendo adequada ao herdeiro da promessa. Qual foi o caminho que Deus usou para adequar a promessa ao herdeiro da promessa? Abraão. 4 altares. Porque o altar fala do caminho da cruz. Então ele trabalhou Abraão por 4 altares. Aquele altar da consagração, aquele altar da santidade ou da separação, aquele altar da comunhão em Hebron e aquele altar da submissão, onde ele coloca Isaac, ou da plena rendição. Então ele leva Abraão à maturidade, de tal forma que Abraão pode ser ali naquele último altar a própria expressão de Deus o Pai, do coração de Deus o Pai, quando oferece o único filho, o amado filho. Abraão chegou à maturidade. O Senhor mudou Abraão de vasilha em vasilha. O seu sabor foi alterado. E quando ele chega naquele Gênesis 22, ele é aquele melhor vinho. Então o Senhor diz, porque você fez isso, não me negou o teu único filho, então ele reitera a promessa e diz, agora você é o meu vaso. Eu cumprirei através de você o que eu falei. Abraão chegou naquele, digamos, ponto final, onde agora Deus pode livremente executar o propósito dele por meio de Abraão. Você acha que Deus podia abençoar todas as nações da terra com o Abraão de Gênesis 13? Aquele Abraão que vai para o Egito e fala assim, a Sara é minha irmã? Você acha que Deus podia abençoar todas as famílias da terra por meio dessa família? Isso é um absurdo, não é? Então ele tinha que adequar aquele vaso dúbio, aquele vaso dividido, aquele vaso amedrontado, aquele vaso que buscava recurso no Egito, ele tinha que adequá-lo à maturidade, para que ele pudesse reiterar a promessa e dizer, agora sim, porque não me negaste teu único filho, ou seja, ele foi no coração de Abraão, não é? Mexendo em tudo que era necessário. Então agora em ti serão benditas todas as famílias da terra. Graças ao Senhor por isso. Esse é o caminho do Senhor. Nós somos filhos de Abraão. E o Senhor tem executado o mesmo propósito em nós. Então vamos olhar um pouco na vida do apóstolo Paulo, esse processo de Deus. Efésios capítulo 3, versículos 1 e 2. Por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da, vamos tomar uma palavra aqui, dispensação, da graça de Deus a mim confiada para vós outros. No primeiro dia nós colocamos 3 pares de palavras, né? Visão e vaso, compartilhamos com relação a Isaías, promessa e herdeiro, compartilhamos com relação a Abraão, e mensagem e mensageiro. E dissemos que íamos compartilhar isso relacionado à vida de Paulo. Talvez, para usarmos termos bíblicos, embora a ideia é exatamente a mesma, para usarmos termos bíblicos, penso que seria mais adequado trocarmos essas palavras para dispensação e dispenseiro. Para usarmos 2 termos da Bíblia, que significa exatamente a mesma coisa. Dispensação é algo que foi confiado a alguém, não é? Então tem a ver com a mensagem. E dispenseiro é o mensageiro. É aquele que libera aquilo que a ele foi confiado. Então observa que no capítulo 3, verso 2, Paulo já usou a primeira palavra dizendo que uma dispensação da graça de Deus a mim foi confiada. Tá certo? Dispensação. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 9, para vermos a outra palavra. E então, nós vamos estudar um pouco a respeito de 2 Coríntios. Nós vamos varrer, com a ajuda do Senhor, essa epístola
pontuando alguns textos que nos mostram qual era o caráter, qual foi o caráter que Deus forjou, formou, talhou na vida desse tão precioso vaso, o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, então, capítulo 9, veja o que ele diz no verso 16 e 17. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sob mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Observe essa expressão bem forte, né? Nós a comentamos um pouco no primeiro dia. Por que será que Paulo falava isso? Uma das maneiras da gente imaginar é assim: eu era um fariseu, alguém que estava completamente alienado à visão de Deus. Um dia ele mostrou bem para mim quem ele era, eu o vi na estrada de Damasco. Aí ele puxou uma ficha, assim, um cadastro de empregados celestiais lá do céu, e ele colocou: agora, Saulo, você está amarrado comigo. Agora você está fichado, né? Sua carteira de trabalho está aqui. Agora, em vez de ser empregado do judaísmo, você vai ser o empregado do cristianismo. Então ele falou: agora eu tenho uma obrigação. Ai de mim se eu não prego esse evangelho. Essa é uma maneira de compreender, né? A outra maneira de compreendermos é que aquilo que Paulo viu foi de tal forma entranhado, foi de tal forma gerado no interior dele, que ele simplesmente não tinha outro motivo para viver a sua vida. E é óbvio que é esse o motivo pelo qual Paulo pregava o evangelho. Se você ler Filipenses 1:20, você vai ver Paulo dizer assim: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Preciosa para mim mesmo. Contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele diz que Cristo, a expectativa ardente dele, Filipenses 1:20, é que em tudo Cristo seria engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, de tal forma, esse evangelho, que se refere a uma pessoa, foi entranhado na pessoa de Paulo, do vaso, que agora mensagem e mensageiro eram um só. Dispensação e dispenseiro eram um só. Então ele diz: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Então aqui no texto, verso 17 agora, ele usa então a nossa outra palavra, olha lá. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Dispensação e dispenseiro, né? Agora